Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um Palavra Encarnada, nossa meditação diária a partir do Evangelho. O Evangelho de hoje, dia 9 de novembro, terça-feira, está em João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. Mais uma vez, nós nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Diz o Evangelho de hoje. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: Tirai isto daqui, não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Meus irmãos, hoje nós, como igreja, celebramos a festa litúrgica da dedicação da Basílica de São João de Latrão, ou São João do Latrão. É uma basílica que é muito importante na história do cristianismo, porque é chamada de a mãe de todas as igrejas, porque foi, historicamente, a primeira igreja, o primeiro templo, propriamente dito, cristão. O primeiro lugar físico que foi consagrado para o culto litúrgico, para os sacramentos em toda a história da igreja. Era inicialmente uma construção que pertencia à família imperial e que foi doada para a igreja e consagrada como o primeiro templo sagrado do cristianismo. Durante mais de 1500 anos, os papas moraram vizinho à Catedral de São João do Latrão. Sim, catedral, porque até hoje é a Catedral do Papa. A Catedral de Roma mesmo é a Basílica de São João do Latrão, que é dedicada aos 2 São João ali do início do cristianismo. Tanto São João Batista como São João Evangelista são os patronos dessa famosa basílica, que para nós também é significativo, nós que somos do Lumen, porque foi ali, na Basílica de São João do Latrão, que foi oficialmente reconhecido o franciscanismo como um autêntico carisma da igreja. Foi ali que as regras de São Francisco foram aceitas pelo Papa. Certamente foi ali que São Francisco e os primeiros frades franciscanos rezaram para agradecer a Deus aquele dom imenso que era serem oficialmente acolhidos, abraçados pela igreja, reconhecidos como uma resposta providencial do Espírito Santo para a igreja e para o mundo. Nós ficamos felizes ao lado de São Francisco e de todos os franciscanos por celebrarmos essa catedral, essa igreja, que é tão importante não só para a história do cristianismo, mas para o franciscanismo como um todo. E o Evangelho de hoje nos apresenta o zelo de Jesus pelo templo. Eu gostaria de propor para nós uma reflexão muito prática sobre como é que nós estamos diante daquilo que é sagrado. Porque nós, especialmente no mundo de hoje, no mundo moderno, no mundo pós-moderno, nós frequentemente corremos o risco de sermos insensíveis às realidades sagradas. E isso pode ser um pequeno veneno para a nossa vida espiritual, quando a gente deixa de perceber que um lugar santo, que uma igreja, um templo, é um lugar diferente de um lugar comum,
de um lugar profano. Às vezes a gente pode estar se comportando dentro de uma igreja, dentro de um santuário, do mesmo jeito que a gente se comportaria, por exemplo, num shopping center, ou numa praça, ou mesmo na sala da nossa casa, vendo o WhatsApp, respondendo mensagens, conversando como se nós estivéssemos num lugar comum, ou então lidando com objetos sagrados como se fossem objetos quaisquer, imagens, terços, sem nenhum tipo de sensibilidade. O Evangelho de hoje nos recorda isso. O zelo por tua casa me consumirá. A gente precisa ter a sensibilidade de perceber as coisas consagradas como coisas consagradas. Senão a gente vai se habituando à banalidade. A gente vai banalizando aquilo que é sagrado, ou seja, aquilo que foi separado para Deus. Quando nós estamos numa capela, por exemplo, sobretudo diante do Santíssimo Sacramento, nós estamos num lugar que foi separado para Deus. E se a gente banaliza aquele lugar pelo nosso comportamento, pela nossa vestimenta, se vestindo de qualquer jeito, estando dentro de uma capela, de um lugar consagrado, é óbvio que a gente vai banalizando as coisas. E depois a gente começa a entrar em crise, sem conseguir escutar a Deus, sem conseguir discernir qual é a vontade de Deus. Por quê? Porque muitas vezes na raiz disso está a banalização nossa em relação às coisas sagradas. Se nós tratamos as coisas de Deus, os lugares de Deus, aquilo que foi separado para Deus, como se fossem coisas comuns, nós vamos nos dessensibilizando para as coisas que são de Deus. A gente deixa de estar atento à voz de Deus. A gente deixa de estar atento às manifestações de Deus. Por quê? Porque nós vamos nos dessensibilizando. A gente passa a tratar as coisas de Deus como se fossem coisas banais. E é exatamente isso que Jesus viu no Evangelho de hoje. Ele vai ao templo, por ocasião da Páscoa, e vê que as pessoas estão no templo como se estivessem num comércio. E Jesus, com muito zelo, até de uma forma surpreendente, ele começa a expulsar as pessoas de lá, os cambistas. Ele pega um chicote de cordas, expulsa as pessoas do templo, espalha as moedas, derruba as mesas. É uma santa ira, um santo zelo. Jesus, de uma forma muito enfática, mostrando para nós que nós não podemos tratar as coisas sagradas como se fossem coisas banais. E Jesus, óbvio que não está fazendo isso por um moralismo, por uma piedade superficial. Ah, porque eu tenho que parecer piedoso, porque eu tenho que parecer bonzinho. Não é por isso. É por uma coisa muito concreta, muito profunda e muito séria. Que é, se nós passarmos a banalizar as coisas de Deus, nós vamos aos poucos nos intoxicando e vamos perdendo a capacidade de perceber a presença de Deus, de escutar a sua voz, porque nós estamos banalizando essas realidades. Porque nós estamos nos acostumando a banalizar tudo, inclusive aquilo que não pode ser banalizado, que não pode ser profanado, que são os lugares santos, as coisas de Deus. A gente precisa alimentar sempre em nós uma santa reverência, um santo temor de Deus, por aquilo que pertence a Deus, uma reverência real. Quando nós estamos numa capela, quando nós estamos numa igreja, quando nós estamos numa missa, nós estamos diante do Santíssimo Sacramento, quando nós nos portamos na hora de nos confessar, o modo como nós reverenciamos aquilo que é sagrado, que não fica jogado por aí, que não é tratado como se fosse uma coisa qualquer, mas não, é algo que foi separado para Deus, é um ícone, é um crucifixo, é um terço, é um paramento litúrgico, um objeto litúrgico, seja o que for, reverência. São Francisco, que era muito pobre, ensinava isso inclusive nas regras para os irmãos, tratar com reverência aquilo que é de Deus, porque é dele, não é nosso, porque nós não podemos nos dessensibilizar diante daquilo que é de Deus, porque senão nós vamos nos tornar aos poucos e de uma forma muito discreta, insensíveis à presença de Deus, insensíveis, porque nem mesmo diante daquilo que foi consagrado para Deus, nós conseguimos perceber a sua presença, o que dirá nas realidades banais, onde nós também somos chamados a reconhecer a presença dele. Nós vamos nos destreinando, nós vamos ficando anestesiados à presença de Deus, se nós começamos a tratar de qualquer forma aquilo que é sagrado.
Repito, espero que você, de forma alguma, interprete isso como um moralismo, ou um pietismo, ou uma piedade só de aparência, só de fachada. Não é isso. É porque nós vamos aos poucos matando a nossa vida espiritual se nós banalizamos o que é sagrado. Não podemos fazer isso. E claro, sobretudo, quando nós banalizamos o sagrado que somos nós e que somos os outros. Jesus se refere no Evangelho de hoje ao seu corpo como o verdadeiro templo, que será destruído, mas que será levantado ao terceiro dia, ele fazendo referência à sua ressurreição. Nós também temos um corpo, que também é chamado à ressurreição. Nós somos chamados a ser ressuscitados também. Por isso, nós não podemos profanar aquilo que é de Deus, que foi separado para Deus. Nós pertencemos a Ele. Nós somos chamados à santidade. Nós somos chamados a pertencer inteiramente a Deus. Então, vamos pedir a Deus a graça e fazer um exame de consciência para não profanarmos aquilo que é de Deus, que é o nosso próprio ser, o nosso próprio corpo. E além disso, não profanarmos o templo de Deus, que é o outro. E nós podemos profanar quando nós pecamos contra a castidade, quando nós ofendemos o outro, quando nós difamamos o outro, quando nós agredimos ou violentamos o outro de várias formas, quando nós somos indiferentes diante do sagrado que o outro é. De várias formas isso pode acontecer. Quando nós somos marcados pelo veneno da indiferença, do egoísmo, nós podemos profanar muitas vezes o sagrado que é o outro, tratando como se fosse um objeto. Como aquelas pessoas que estavam no templo como se estivessem no comércio, nós podemos lidar com o templo que é o outro, que é o corpo do outro, como se fosse algo simplesmente ao nosso bel prazer, para ser utilizado de qualquer forma, quando nós não temos essa sensibilidade diante daquilo que é de Deus. Vamos hoje rezar com isso, para que nós, pelas razões corretas e de forma madura, não sejamos insensíveis àquilo que é de Deus. Os objetos, os lugares santos, tudo isso. E, de forma especial, não sejamos insensíveis ao sagrado, que somos nós e que somos os nossos irmãos, especialmente aqueles que são os mais desprezados e que, infelizmente, são templos constantemente profanados. Não sejamos insensíveis a isso. Tenhamos esse santo zelo que nosso Senhor testemunha no Evangelho de hoje, celebrando a dedicação dessa igreja, desse lugar sagrado tão importante na história do cristianismo, que é a Basílica de São João de Latrão. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.